Tem momentos que a gente olha para a nossa vida e percebe que não é a falta de capacidade, nem a falta de sonho, que está travando tudo. O problema, na maioria das vezes, é uma voz silenciosa que vive nos empurrando para depois que nunca chega. É aquela vontade de fazer algo, aquele plano que parece tão importante, mas que a gente insiste em deixar para amanhã. E o pior, esse amanhã nunca aparece. Você já se sentiu assim? Sabendo exatamente o que precisa fazer, mas, mesmo assim, ficando parado, quase que hipnotizado pela ideia de que depois vai ser mais fácil, mais conveniente, mais claro? A verdade é que não vai. E quanto mais você empurra as coisas, mais distante vai ficando daquela vida que você sente no fundo que merece viver. Mas e se eu te contasse que esse ciclo de adiamentos, essa prisão invisível que suga sua energia e te deixa frustrado, pode ser quebrado? E não com grandes revoluções internas, mas com decisões simples, práticas, que colocam você de volta no comando. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Você não vai apenas entender o que te prende, vai aprender como sair desse labirinto mental onde a procrastinação se esconde. E sim, ela se esconde bem. Às vezes, ela aparece como cansaço. Outras vezes, vem como aquela sensação de que ainda não é o momento certo. E há dias em que ela se disfarça de perfeccionismo, como se fosse melhor esperar as condições ideais. Só que essas condições nunca vêm. O que você talvez ainda não saiba é que isso não é culpa sua. Não é falta de força de vontade. Isso foi programado em você. De um jeito sutil, seu cérebro aprendeu a associar o desconforto de começar com dor e a falsa segurança do depois com alívio. Mas esse alívio é temporário. E cada vez que você repete esse ciclo, você reforça o padrão. E esse padrão, com o tempo, vira identidade. Você começa a se enxergar como alguém que não consegue agir, que vive travando, mesmo com boas ideias. Isso machuca. Por isso a proposta desse vídeo é diferente. Não quero que você termine aqui só motivado. Motivação é como um fósforo. Acende rápido e apaga rápido também. Quero te entregar ferramentas reais que podem transformar não só sua produtividade, mas principalmente a sua autopercepção. Porque quando você começa a se enxergar como alguém que age, que decide, que vai até o fim, tudo muda. E não precisa ser um salto gigantesco. O caminho da transformação começa com um passo, mas um passo firme. E esse passo pode começar hoje. Quero que você pense em todas as vezes que você deixou algo importante para depois. Talvez um projeto pessoal que ficou na gaveta. Talvez uma conversa que você vem adiando há tempos. Talvez o simples hábito de se cuidar melhor. Agora se pergunta, o que teria acontecido se você tivesse começado? Onde estaria se tivesse dado aquele primeiro passo lá atrás? Eu não falo isso para te culpar, mas para mostrar o quanto sua vida pode mudar quando você escolhe agir. Porque é isso, uma escolha. A procrastinação não é uma maldição, é um ciclo. E ciclos podem ser quebrados, mas isso exige que você comece a entender como sua mente funciona. E a primeira coisa que você precisa aceitar é: ela não foi feita para te deixar confortável. Ela foi feita para te manter seguro. Só que segurança, muitas vezes, é o maior inimigo do seu crescimento, porque crescer dói. Sair da zona de conforto machuca, mas ficar parado dói mais. E essa dor é silenciosa, mas constante. É a dor de não estar vivendo o que você sabe que poderia viver. Nesse vídeo, você vai aprender a hackear esse sistema interno. Vai entender por que seu cérebro te sabota e como dar a volta por cima usando ferramentas práticas e uma nova forma de enxergar suas escolhas. Vamos falar sobre tomada de decisão, sobre urgência, sobre impulso e sobre como fazer a ação se tornar seu novo padrão natural. Não importa se você já tentou 1000 vezes e voltou ao ponto de partida.
O que importa é que agora você está aqui. E se chegou até aqui é porque ainda acredita que pode mudar. E pode mesmo. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece confuso, distante, bagunçado. E é exatamente por isso que você precisa agir, porque clareza vem com ação, não é o contrário. Quanto mais você espera a clareza, mais perdido você se sente. Mas quando você começa a se mover, ainda que devagar, o caminho vai se abrindo. A confiança não nasce antes da ação. Ela é consequência dela. E a melhor forma de construir essa confiança é começando pequeno, mas constante. Pequenas vitórias diárias criam uma nova narrativa sobre você. E essa narrativa vai substituindo a velha história que te dizia que você não era capaz. Então, respira fundo agora e se pergunta de novo: o que você quer transformar na sua vida? Qual é a área que você sabe que precisa de mudança urgente? Talvez não dê para mudar tudo de uma vez, mas dá para começar com uma decisão. Uma só. E ela pode ser agora. Você já percebeu como às vezes a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas mesmo assim se sente travado, como se uma força invisível segurasse nossas mãos? É um paradoxo curioso. Ter a consciência de que precisa agir, mas não conseguir. Essa força que muitos chamam de procrastinação não é apenas um hábito ruim. É quase uma entidade dentro da nossa mente que ganha poder toda vez que a gente adia o que importa. Ela se alimenta da nossa hesitação, da nossa insegurança, das desculpas que inventamos para aliviar o peso da responsabilidade. Só que, por mais que a gente tente esconder, ela sempre cobra um preço. E esse preço, com o tempo, vira frustração, arrependimento, aquela sensação amarga de não estar vivendo o que poderia viver. E aí entra um ponto que muda tudo: a decisão. Não estou falando de qualquer decisão, daquelas meio mornas que você toma sem se comprometer de verdade. Falo daquela decisão que carrega um basta por trás. Um ponto final no ciclo de autossabotagem. Quando você decide com firmeza, sua mente começa a agir de outra forma. Ela para de buscar desculpas e começa a buscar soluções. É como virar uma chave. O medo não desaparece, mas ele perde o poder. A dúvida não some, mas ela não te paralisa mais. E essa mudança, por incrível que pareça, não precisa de meses. Ela pode começar agora. O segredo está em tomar pequenas decisões rápidas e se manter firme nelas. Napoleon Hill estudou por décadas as pessoas mais bem-sucedidas da história e descobriu que todas elas tinham um traço em comum: agiam com urgência. Elas não ficavam esperando a motivação chegar. Elas criavam a motivação através da ação. E é isso que você precisa entender. Motivação é consequência, não ponto de partida. Esperar se sentir pronto é uma armadilha. Ninguém se sente 100% preparado. As pessoas que avançam são aquelas que decidem mesmo com medo, mesmo com incerteza, mesmo sem ter todas as respostas. Se você observar bem, vai notar que as grandes viradas na sua vida provavelmente começaram com uma escolha corajosa. Talvez foi o momento em que você decidiu sair de um relacionamento que te fazia mal, ou quando decidiu começar um projeto mesmo sem apoio. Essas decisões, por mais difíceis que parecessem na hora, foram o que te colocou em movimento. E movimento é tudo. Quando você age, ainda que devagar, você cria impulso. E esse impulso, com o tempo, se transforma em hábito. É assim que a transformação acontece, não com grandes revoluções, mas com pequenas ações repetidas todos os dias. A procrastinação perde força quando você aprende a decidir. E mais ainda, quando você age imediatamente após decidir. Esse intervalo entre decidir e agir é o momento mais crítico. Se você deixar espaço demais, a dúvida entra. O medo cresce, as desculpas aparecem.
Mas se você decide e age logo em seguida, você quebra o padrão mental da procrastinação. É como cortar o mal pela raiz. E não precisa ser algo gigantesco. Pode ser mandar uma mensagem que você está adiando, iniciar aquele projeto com uma pequena tarefa, escrever as primeiras linhas de algo importante. O importante é começar. O início carrega uma força poderosa que sua mente respeita. Outra coisa que pode te ajudar muito é reduzir a tarefa ao mínimo. Em vez de pensar em tudo o que precisa fazer, foca em um pequeno passo. Se precisa ler um livro, comprometa-se a ler só uma página. Se precisa treinar, apenas coloque a roupa de treino. Parece pouco, mas isso engana o cérebro e destrava o processo. A mente humana tem dificuldade em interromper algo que já começou. Esse é o poder do impulso. Começar já muda tudo. E se você realmente quiser acelerar esse processo, existe uma ferramenta ainda mais poderosa: a autossugestão. O que você repete mentalmente com frequência se transforma em crença. Se você vive dizendo para si mesmo que não tem foco, que é preguiçoso, que nunca termina o que começa, sua mente vai dar um jeito de provar que isso é verdade. Mas se você começar a mudar essa conversa interna, se olhar no espelho e afirmar, com convicção, que você é alguém disciplinado, que age sem hesitar, que termina o que começa, aos poucos isso vai se tornando real. Seu cérebro é maleável. Ele se adapta ao que você alimenta. Então, que tal criar uma frase curta, mas poderosa, que represente a pessoa que você quer ser? Pode ser algo como: eu ajo sem pensar duas vezes, ou eu sou alguém que começa e termina o que promete. Repita isso todo dia, principalmente antes de fazer uma tarefa importante. Pode parecer bobo, mas funciona. A ciência já comprovou que repetir afirmações positivas com intenção cria novas conexões no cérebro. E essas conexões, com o tempo, se tornam caminhos naturais de comportamento. Agora, respira fundo e pensa em tudo que você ouviu até aqui. Quantas ideias você teve que ficaram paradas no papel? Quantos planos você começou e não terminou? A boa notícia é que não importa o quanto você tenha adiado as coisas até agora. O que importa é o que você vai fazer a partir desse ponto. E se você chegou até aqui nesse vídeo, isso já diz muito sobre você. Você não desistiu de si mesmo. Você ainda acredita que é possível mudar. E aliás, se isso está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal. A gente está criando um espaço real, profundo, para quem quer sair da superfície e transformar de verdade a própria vida. E se quiser, deixa aqui nos comentários o que mais te trava no dia a dia. O que você vem adiando e por quê? Seu comentário pode ajudar outras pessoas também, além de te dar aquele senso de responsabilidade com sua própria mudança. Vamos trocar ideia por lá? Agora que você começou a entender como quebrar o ciclo da procrastinação, vem uma das partes mais importantes dessa caminhada: manter o ritmo. Porque agir uma vez é ótimo, mas agir sempre é o que transforma sua realidade. É isso que constrói resultado de verdade. Só que aqui entra um ponto que pega muita gente. Como manter o compromisso quando a motivação some? Porque, vamos ser sinceros, tem dias que simplesmente nada flui. O cansaço fala mais alto, as dúvidas voltam. A mente começa a jogar aquele velho jogo de sabotar tudo que você começou. E se você não tiver estrutura emocional e prática, é muito fácil voltar para o velho padrão. Napoleon Hill sacou isso com maestria. Ele percebeu que os maiores realizadores do mundo não dependem de força de vontade. Eles criam sistemas, e esses sistemas garantem que, mesmo nos dias ruins, a ação continue. Isso é inteligência emocional em estado puro. Você não confia no seu humor, nem no impulso do momento. Você constrói uma rotina que te impulsiona, mesmo quando tudo parece pesado. E a forma mais eficaz de fazer isso é gerar o que ele chamava de pressão positiva.
Ou seja, um tipo de compromisso que faz você sentir que procrastinar não é mais uma opção confortável. Pensa num prazo. Quando ele está longe, você enrola. Mas quando ele está na sua frente, você corre e resolve. Não porque mudou quem você é, mas porque a urgência mudou seu foco. Agora, imagina se você pudesse criar essa urgência de propósito, sem esperar que a situação fique crítica. É isso que os realizadores fazem. Eles anunciam metas, se comprometem publicamente, criam desafios, envolvem pessoas que respeitam. Tudo isso gera um tipo de tensão saudável, que impulsiona a ação. Porque agora tem gente olhando, torcendo, esperando. E seu cérebro entende que falhar não é uma opção neutra, tem consequências. Você pode fazer isso agora mesmo. Escolhe uma meta que vem empurrando há semanas, meses, talvez até anos, e anuncia para alguém. Pode ser para sua família, para os seus amigos, ou até nas redes sociais. Compartilha com alguém que vai te lembrar disso depois. E mais, coloca um prazo. Não algo impossível, mas algo que mexa com você. O simples ato de declarar sua intenção para fora já tira a procrastinação da zona de conforto. E isso, aos poucos, começa a construir um novo jeito de viver. Mas ainda tem outro elemento-chave: a energia emocional. Porque sem entusiasmo, tudo fica pesado. E isso não significa viver saltitando de alegria. Entusiasmo, na visão de Napoleon Hill, é aquele fogo interno que te faz levantar mesmo quando está difícil. E ele dizia algo muito poderoso. O entusiasmo não vem do nada, ele é cultivado. É resultado de 3 coisas: propósito claro, ambiente estimulante e progresso percebido. Quando você sabe por que está fazendo algo, quando está cercado por gente que te inspira e quando percebe que está avançando, mesmo que pouco, esse fogo se acende. Talvez o que está te faltando não seja disciplina, mas um motivo verdadeiro. Uma razão que faça seu coração vibrar. Uma visão que te lembre por que vale a pena sair da cama e fazer acontecer. Por isso, tira um tempo para se perguntar: por que isso é importante para mim? Que tipo de vida eu estou construindo cada vez que escolho agir em vez de adiar? Quando você se conecta com essa visão maior, tudo muda. A energia volta. A vontade de seguir aparece de novo. E você para de agir só por obrigação. Passa a agir por convicção. E para manter esse fogo aceso, existe um truque simples que funciona de verdade: a recompensa. A cada pequeno avanço, celebre. Não precisa ser algo grande. Pode ser uma pausa merecida, um momento de lazer, uma comida que você gosta, ou simplesmente dizer para si mesmo: eu consegui hoje. Seu cérebro precisa dessa conexão entre esforço e prazer. Isso cria um ciclo positivo onde agir se torna algo que você deseja e não algo que você evita. E com o tempo, isso se torna natural. Você age porque faz parte de quem você é. Aliás, esse é o segredo final de tudo isso: a identidade. A procrastinação só deixa de existir quando você para de se enxergar como alguém que procrastina. Quando sua mente entende que agora você é do tipo que age, do tipo que decide, que realiza. E para construir essa nova identidade, você precisa de consistência. Um pouco todos os dias, nem que seja por 5 minutinhos. O importante é não quebrar o ciclo. A repetição cria raízes. E com o tempo, sua mente vai aceitar que essa é sua nova forma de viver. Você não precisa se tornar alguém diferente da noite para o dia, mas precisa começar a agir como a pessoa que você quer ser, mesmo que pareça um teatro no começo. Com o tempo, esse personagem vira você, e aí não tem mais esforço, tem naturalidade. A procrastinação perde força porque você simplesmente não se reconhece mais nela. Porque agora você é do time que faz. Então respira fundo, olha para sua vida com carinho e honestidade e escolhe uma coisa. Uma só. Algo que você sabe que vem deixando para depois. Pode ser algo simples, mas que carrega um significado para você. Decide agora.
age ainda hoje e se compromete a seguir esse movimento mesmo quando bater a vontade de parar. E se esse conteúdo te ajudou de algum jeito, quero te fazer um convite diferente agora. Não é só para clicar e se inscrever no canal. É para se juntar a esse espaço como alguém que quer crescer de verdade. Aqui a gente não está atrás de curtidas vazias nem de frases prontas. Aqui é para quem quer mudança de verdade. Se inscreve? Sim, mas mais do que isso, conta pra gente nos comentários qual foi a ação que você escolheu hoje. Compartilha a sua história. Diz o que te travava antes e o que você está fazendo para mudar. Sua história pode tocar alguém. Pode fazer outra pessoa se levantar também. Vamos criar esse espaço juntos, onde agir vira hábito e procrastinar deixa de ser uma opção. Agora que você já entendeu como tomar decisões firmes, agir mesmo sem vontade, se comprometer com o que importa e manter sua energia viva no caminho, vem a etapa mais poderosa de todas: transformar tudo isso num estilo de vida. Porque a verdadeira vitória contra a procrastinação não é vencer 1 ou 2 dias, é não precisar mais lutar contra ela. É quando agir se torna automático. Quando você já não pensa se vai fazer, você apenas faz. Como escovar os dentes, como trancar a porta ao sair de casa, como colocar o cinto no carro, não é mais um esforço, é parte de quem você se tornou. Napoleon Hill chamava isso de reprogramar o eu. Ele acreditava que todo comportamento repetido com intenção dia após dia esculpe uma nova identidade. E isso vai muito além da produtividade. Isso mexe com autoestima, com confiança, com a forma como você se enxerga e como você caminha no mundo. Quando você age todos os dias, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo duvidando, você está dizendo para si mesmo: eu sou alguém em quem posso confiar. E aos poucos, essa confiança vira a base de tudo. Ela vira motor, vira escudo, vira âncora. Mas atenção, isso não acontece da noite para o dia. É construção. E toda construção precisa de consistência. Não importa o quão pequeno é o passo que você vai dar. O que importa é que você não pare. Hill falava muito sobre o poder dos 30 dias. Se você consegue manter uma ação contínua, mesmo por alguns minutos, durante 30 dias seguidos, sua mente começa a aceitar aquilo como um padrão. E padrão vira identidade. Então, aqui vai o desafio que pode mudar sua vida. Escolhe uma ação que esteja ligada a algo importante para você. E se compromete a fazer isso todos os dias, por um mês inteiro, sem desculpa, sem pausa, sem perfeccionismo. Se for escrever, escreva, mesmo que seja uma linha. Se for estudar, estude, nem que seja por 10 minutos. Se for cuidar da saúde, cuide, ainda que seja dando uma volta no quarteirão. O importante é manter o ritmo, porque quando você quebra a sequência, mesmo que por um bom motivo, sua mente entende que ainda pode parar. Mas quando você mantém, ela entende que agora é sério, que essa é a sua nova realidade. E a procrastinação simplesmente não se encaixa mais nesse cenário. E sabe o que é mais bonito de tudo isso? É que você não precisa ser outra pessoa para vencer. Você só precisa acessar o que já existe aí dentro, porque você já tem coragem, já tem força, já tem clareza. Talvez esteja enterrado debaixo das vozes do medo, da dúvida, do cansaço. Mas está aí, e agora que você ouviu tudo isso, que entendeu o poder que existe na decisão, na ação, no compromisso e na constância, não tem mais como fingir que você não sabe. A partir de agora, cada vez que a procrastinação tentar te puxar de volta, você vai lembrar: eu sei o que preciso fazer, e eu sou do tipo que faz. Talvez você não consiga mudar tudo de uma vez. E tudo bem, ninguém consegue, mas você consegue mudar hoje, e hoje é tudo que você tem. O futuro nasce dos passos que você dá agora. O sucesso não é uma explosão repentina, é um acúmulo de pequenas escolhas bem feitas. Então escolha agir,
Escolha começar, escolha seguir, mesmo quando parecer que nada mudou ainda. Porque é assim que a mudança chega, devagar, constante, silenciosa. Até que um dia você olha para trás e quase não reconhece mais aquela pessoa que vivia dizendo depois. E, para fechar, quero reforçar um convite. Esse canal aqui não é sobre fórmulas mágicas, nem sobre parecer forte. É sobre ser verdadeiro. É sobre construir uma vida real, com esforço, com tropeços, com crescimento de dentro para fora. Então, se você sentiu que esse vídeo tocou em algo dentro de você, se fez sentido, se te lembrou de uma promessa antiga que você fez a si, mesmo, compartilha com a gente nos comentários. Escreve o que você vai fazer a partir de agora. Compartilha a tua história. Diz pra gente onde estava travando e como vai começar a destravar. E claro, se ainda não está inscrito aqui, aproveita para se inscrever agora. Mas não por hábito. Se inscreve porque quer continuar caminhando com a gente. Aqui é para quem está disposto a viver diferente. E se você conhece alguém que está travado, afundado nas próprias desculpas, envia esse vídeo. Às vezes, é só isso que a pessoa precisa para virar a chave. Lembra, o tempo não espera, a vida não repete oportunidades e cada passo conta. Que esse seja o primeiro de muitos e que você nunca mais precise lutar contra a procrastinação, porque já se tornou alguém que simplesmente faz.